para ele no caminho de Damasco. Foi o encontro que ele teve com Cristo que veio trazer salvação para a vida dele. Só que Cristo não fala assim: por que persegue os cristãos em Damasco? Por que persegue o povo de Deus? Cristo falou: porque me persegues? Saulo, Saulo, duro é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. E aí falou: por que me persegues? Quando alguém persegue um cristão, não está perseguindo aquela pessoa individualmente. Está perseguindo a Cristo. Está perseguindo ao Senhor. Está se levantando contra o Senhor. Por quê? Porque aquela pessoa está dentro do plano de salvação, é propriedade exclusiva com Cristo e tem um compromisso sério com Ele. Se essa pessoa tem um compromisso com Ele. Se ela não tem, ela não faz parte do reino de Deus, não faz parte de Cristo. Não é nada do Senhor. Cristo não tem meio termo. Se é dele, é dele. Se não é, não é. Está santificada, está em comunhão, é dele. Então aquele que se levanta contra essa pessoa está se levantando contra Cristo. João 17:17, santificai-vos, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, aquilo que a porta de entrada para a santificação da nossa vida, a verdade. A santificação é uma atitude racional, é uma decisão que nós tomamos, é uma atitude que nós sempre temos que manter. Então, a verdade, uma vez conhecendo a verdade vos libertará. Então, é isso que nós temos pregado, é isso que nós cremos. E conhecereis a verdade vos libertará. E uma vez que o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do pecado, servos de Deus. Sempre isso. Não adianta ficar no meio termo. Se você está como servo do pecado, Deus não está na sua vida. Se você tem Deus na sua vida, está santificado, o pecado tem que ser tirado. O pecado não pode fazer parte dele. Se você cai, se arrependa, como João falou. Arrependimento e reconciliação com Cristo. Então é sempre esse movimento dinâmico de manutenção da salvação. Lucas 9:23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, atitudes necessárias para manter-se dentro do plano da salvação. Se alguém quer, uma decisão que você vai tomar. Você quer? É algo importante para você? É algo precioso para você? Você leva em consideração esse aspecto da vida? É algo que tem algum valor, tem alguma importância? Se alguém quiser, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É aí quando ele traz essa questão de negar-se a si mesmo, sempre leva em consideração a nossa natureza caída, o nosso desejo por aquilo que não agrada a Deus, nosso desejo por aquilo que é nocivo, aquilo que destrói o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Negue-se a si mesmo, negue essa natureza caída, negue aquilo que não é útil para você, aquilo que vai lançar você no inferno em condenação e longe de Deus. Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, a cada dia, veja, a cada dia a sua cruz, ou seja, aquilo que tem que ser superado, aquilo que tem que ser vencido por você, as suas dificuldades pessoais, os seus problemas de caráter, os seus problemas pessoais, o mau fruto que você está colhendo das suas obras. Tome a sua cruz e siga. Por quê? Uma vez que você toma essa decisão e você entende qual é a importância dele, você vai fazer. Você vai suportar. Você vai carregar a sua cruz e vai seguir a Cristo. E o último também, o 24, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, você vê, se alguém tentar se auto-justificar, se auto-salvar e dizer, aquilo que eu estou fazendo já está bom, não preciso me santificar, não preciso negar, não preciso tomar esta ou aquela atitude, ter esse ou aquele compromisso, porque o que eu estou fazendo aqui já está bom demais, é o suficiente. Você entra dentro dessa lógica, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, valorizar extremamente essa nossa vida que é tão influenciada, né, pelo pecado. Se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor a mim, perder a sua vida, salvá-la-á. Então é a troca que se faz entre a vida caída no pecado, a vida levada pelos vícios do pecado, pelos impulsos carnais, as concupiscências que operam
por meio dos nossos membros carnais, a troca entre a vida caída, a vida separada de Deus, excluída de Deus, e a nova vida em Cristo Jesus. A vida em Cristo Jesus, que é cheia de comunhão com Deus, cheia de alegria na alma, de alegria no espírito, cheia da eternidade de Deus na nossa vida, no tempo presente, das coisas de Deus na nossa vida, os dons espirituais, o poder de Deus, o milagre de Deus, a paz na família, a comunhão na família, a paz com todos, né, pelo menos daquilo que depende da nossa parte, né, as vitórias espirituais, ou seja, tudo aquilo que faz parte da nossa vida, né, a prosperidade em Deus, aquilo que está dentro do plano da esfera da salvação, ou isso, ou a antiga vida. Se quiser salvar a sua própria vida, perderá. Mas se perder esta vida de pecado por amor a mim, salvá-la. Ou seja, encontrará nova vida em Cristo Jesus. Então, algumas atitudes que são mostradas aqui nesses textos, algumas verdades, e que dizem respeito a atitudes que serão tomadas por nós. Já tenho falado, né, do aspecto mais geral da santificação, da aliança com Deus, ser exclusivo para Deus, viver de forma exclusiva para Ele. E dentro desse grande plano da santificação, você vai encontrar, por exemplo, a sujeição da carne, né, aquilo que Cristo acabou de falar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É necessário sujeitar a carne. Paulo também enfatizou isso no texto que já lemos. Antigamente, usavam os nossos membros para servir as concupiscências carnais, servir a injustiça. Agora nós vamos racionalmente fazer com que os nossos membros, o nosso corpo, a nossa vida, nosso caráter, nossa personalidade sirva a Deus em Cristo Jesus. Sujeição da carne, renúncia da natureza caída, daquilo que faz parte dessa natureza caída, daquilo que dava prazer a essa natureza caída. Agora não temos mais compromisso com ela, temos que agradar a Cristo, temos que agradar ao Santo Espírito de Deus que mora, que vive em nós. Arrependimento. Dentro da nossa vida tem que fazer parte sempre o arrependimento, porque constantemente erramos, falhamos, pecamos, porque estamos em constante luta, em constante aperfeiçoamento, o movimento contínuo, passado, presente e futuro. Existem coisas que vão ficar no passado, mas que ainda estão na nossa vida. Não fomos aperfeiçoados ainda, mas a verdade nos liberta. E quando a verdade nos libertar, isso vai fazer parte do passado, nós vamos nos arrepender em relação a ela e vamos seguir em nova vida em Cristo Jesus, sempre na santificação do tempo presente. Então, a renúncia, o arrependimento, principalmente em relação às falhas que vamos cometer ao longo da vida, mas nós temos um advogado diante de Deus, que é Cristo Jesus. Dedicação a Deus, ou seja, levar Deus em consideração, levar a palavra de Deus em consideração, ter a palavra de Deus como algo importante. É impressionante como pessoas hoje têm tido a palavra de Deus como pouca coisa, como coisa sem importância. Se você não tem a palavra de Deus dentro da sua vida, se você não conhece ela, você é cego. Você não tem a lâmpada, a lâmpada para os pés e a luz para o caminho. Que é isso que diz em Salmo, que a palavra de Deus é lâmpada para os pés, ou seja, a visão das atitudes imediatas, das atitudes que temos que tomar no nosso tempo presente, imediato, e luz para o caminho, ou seja, para o tempo futuro, as decisões que nós vamos tomar e as repercussões delas. A palavra de Deus nos orienta em relação a tudo isso. As decisões em relação a uma vida de santificação e de comunhão com Deus. Sem a palavra de Deus você está cego. Você não sabe qual a decisão que deve tomar e qual o caminho que deve seguir. Tudo isso está incluído dentro do plano da santificação, e a santificação exige o último item que nós colocamos aí, chamado disciplina. Disciplina. Temos aí, por exemplo, dentro da palavra disciplina, vamos colocar um exemplo: doutrina e disciplina. Disciplina está para a doutrina, como por exemplo, a exegese está para a hermenêutica. A hermenêutica são as regras, a exegese é a prática das regras. Quando se conhece as regras de hermenêutica, faz-se interpretação do texto bíblico. Quando se faz a interpretação, está se praticando a exegese, está se fazendo a exegese. Da mesma forma a doutrina. A doutrina são as exigências de Deus,
aquilo que Deus exige de nós para permanecermos dentro do plano da salvação. O plano da salvação onde fomos incluídos de forma graciosa, gratuita, através de Cristo Jesus. Mas temos que nos manter dentro dele. Então temos a doutrina e a disciplina. O que é? A disciplina é exatamente as práticas, as atitudes que tomaremos em relação às nossas responsabilidades dentro do plano de Deus. Então temos responsabilidades, temos que tomar atitudes corretas. Essas atitudes que vamos tomar estão todas dentro do plano da santificação. A santificação faz a manutenção da salvação no nosso tempo presente, para que nesse tempo possamos nos manter salvos e gozarmos da salvação para o tempo futuro, que será tema do próximo vídeo. Agradeço a oportunidade de... A paz para todos. Vamos tratar agora do terceiro ponto desse esse trecho que estamos falando sobre a ação tridimensional da salvação. Falamos sobre o passado, né, como a salvação interfere nos resultados do nosso passado, como a justificação e a regeneração nos tiram da antiga condição de queda, de degradação, de condenação, de separação de Deus, e nos trazem para dentro do reino do Filho do seu amor, como diz a própria Sagrada Escritura. A ação da salvação no tempo presente, a aceitação do sacrifício vicário de Cristo, a submissão a Ele, a permanência dentro do plano da salvação através da santificação, uma ação nossa, um compromisso nosso para com Deus, uma aliança com Deus. E agora vamos ver a salvação para o tempo futuro. E a palavra que mais define o conceito de salvação para o tempo futuro é esperança. Esperança é a palavra-chave para entendermos a salvação para o tempo futuro. E como foi colocado aí, a glorificação do corpo. Se não há esperança, não há significado para nada do que estamos fazendo. Você pense na longa história que temos já, afirmando a fé em Cristo Jesus, a longa caminhada que nós temos de sofrimento, de perseguição, de dificuldades, né? De tantas pessoas que sofreram na própria carne para não negar essa verdade. E por que sofreram? Porque afirmaram, continuaram afirmando essa verdade de Cristo, da salvação em Cristo Jesus, afirmando Cristo como seu único e suficiente Salvador, como seu único Deus, mesmo diante da morte dos seus queridos, dos seus familiares, diante da sua própria morte, diante de torturas. Porque o Coliseu romano se encheu de tantos mártires cristãos? Porque tantos cristãos foram perseguidos ao longo da história do Império Romano, e depois os cristãos protestantes dentro das perseguições católicas, né? A noite de São Bartolomeu, por exemplo, e outras tantas situações. Por que cristãos até hoje são perseguidos pelo Estado Islâmico e não negam a sua fé? Exatamente por causa desta palavra-chave que define esse trecho que estamos estudando aqui agora. A salvação para o tempo futuro, a glorificação do corpo, a esperança. Nós temos esperança em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a certeza da nossa salvação e a certeza também da nossa ressurreição. Eu quero ler aqui, compartilhar para nós já entrarmos no entendimento acerca desse trecho, em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 14, que diz: E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Uma intensa disputa de Paulo acerca de problemas de filosofia grega entrando dentro dos arraiais da igreja e trazendo pontos de vista, conceitos estranhos à fé. Então os gregos não acreditavam na questão da ressurreição. E Paulo está falando, se for negada a verdade da ressurreição, todo o evangelho está perdido. Todo o evangelho está condenado. Como ele prossegue aqui. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. É uma verdade fundamental. É uma verdade que afirma a nossa fé e que dá significado a tudo que nós vivemos, a tudo que nós pregamos.
E também, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos por meio de um homem, Cristo Jesus. Então Paulo está reafirmando a verdade bíblica, a revelação bíblica acerca do conceito de ressurreição. Paulo está comprovando que isto é provado por meio da ressurreição de Cristo e está reafirmando que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Em Cristo nós somos salvos da condenação do pecado. Em Cristo nós estamos mortos para o mundo, da mesma forma como Cristo morreu e rendeu a sua vida na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, está sentado à destra do trono de Deus. Também nós estamos mortos para o mundo de pecados, mas em Cristo Jesus nós estamos vivos espiritualmente e vamos ressuscitar também nele num corpo glorioso, num corpo glorificado, para então vivermos eternamente juntamente com ele. Essa é a afirmação da nossa verdade. Tudo que estiver abaixo disso não é cristão, não tem a ver com a palavra de Deus, não é bíblico. Essa é a nossa fé. Nós fomos salvos da condenação do passado, justificados e regenerados. Nós estamos santificando o nosso presente para sermos glorificados no futuro e estarmos vivendo eternamente com Cristo Jesus. Veja só o texto que nós trouxemos aqui, em 1 de Coríntios 15, 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Então, essa verdade que está sendo revelada aqui pelo apóstolo Paulo, ela é uma verdade universal. Então, esses são os pressupostos que fundamentam essa doutrina. Aqui não estamos falando de especificidades de interpretação de determinados teólogos, de Calvino, nem de Armínio, nem de universalistas, nem de agostinianistas. Estamos falando de coisas, de aspectos mais gerais, aspectos que vão atingir todos pensadores e sistemas de pensamento de uma forma ou de outra, independentemente do desenvolvimento que eles possam dar e que possam se diferenciar, se distanciar entre eles, em algum momento eles terão que abordar essas situações aqui. As situações são fundamentais, são situações imprescindíveis. A questão da salvação, os planos de alcance da salvação e, como nós já debatemos, os dois planos e agora o terceiro, a salvação para o futuro. E a partir desse ponto da salvação para o futuro e da glorificação nós vemos, existe uma verdade, qual? Que somos pecadores. Então, sem a admissão desta verdade, todo este plano estará perdido. Todo esse plano será ineficaz. Porque uma vez que o homem não se entender pecador diante de Deus, não se entender alguém que está em falta, como ele se submeterá à graça? Como a graça poderá atuar dentro da vida dele e trazer a consequente salvação, né? E a futura glorificação. Então o ponto de partida é esse, que todos pecamos em Adão. A partir da má escolha feita em Adão, o livre-arbítrio sendo usado para uma escolha contrária à vontade de Deus, o homem em oposição a Deus, é o homem tomando uma atitude em desagrado à vontade de Deus, e isso trazendo inimizade, trazendo a separação, como o próprio profeta diz que
Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então,